Na fria madrugada de Santa Catarina, a neblina densa cobria a velha ferrovia. Antônio, um maquinista veterano, preparava a locomotiva a vapor, enquanto seu jovem ajudante, Paulo, observava com fascínio e medo. Hoje a noite promete ser longa. A linha da serra sempre guarda surpresas, disse Antônio. Paulo tinha ouvido histórias sobre trens fantasmas e passageiros de outro mundo, mas tentava não acreditar. Quando o apito da locomotiva cortou a noite, um arrepio percorreu sua espinha. O trem começou a ranger, entrando na névoa espessa. Inquieto, Paulo perguntou: "Seu Antônio, o senhor acredita na história do trem fantasma?" O maquinista respondeu com uma risada seca: "Garoto, há coisas nessa ferrovia que é melhor não procurar entender." De repente, Paulo viu uma figura parada nos trilhos e gritou. Antônio freou com força, mas não havia ninguém. "Eu juro que vi!" disse Paulo tremendo. "Eu também vi!" respondeu o maquinista sombrio. O trem avançava cada vez mais rápido, como se uma força invisível tivesse assumido os controles. Antônio segurava a alavanca, mas era inútil. O metal vibrava sob sua mão, e Paulo tinha a impressão de que a locomotiva estava viva, respirando, quase rindo deles. O apito soava em intervalos irregulares, sem que ninguém o acionasse, como se fosse uma gargalhada espectral ecoando pela serra catarinense. Paulo tremia, o coração martelando no peito. "Isso não é possível! Não pode ser real!" Antônio, com um olhar sombrio, respondeu: "Na ferrovia, Paulo, o impossível é só questão de tempo." À frente surgiu a ponte. Uma estrutura antiga, de ferro corroído e madeira úmida, que atravessava um desfiladeiro profundo. A névoa era tão densa que o vale abaixo parecia não ter fim, como se o trem fosse entrar direto no abismo. O barulho das rodas sobre os trilhos metálicos ecoava, multiplicando-se no vazio, transformando-se em um rugido infernal. Foi então que aconteceu. Do fundo dos vagões, passos começaram a ecoar. Pesados, arrastados, mas em grande quantidade. Paulo ouviu portas batendo, correntes rangendo, e o frio se intensificou tanto que sua pele ficou arrepiada. Ele pegou a lanterna com mãos trêmulas e apontou para a porta da cabine. Sombras se moviam do outro lado. "Eles estão vindo", Paulo murmurou, quase sem voz. A porta se abriu lentamente, sem que ninguém a tocasse. E ali estavam eles, passageiros de outra era, roupas antigas, chapéus, vestidos, uniformes militares, todos com rostos pálidos e olhos vazios. Caminhavam silenciosamente pelo corredor, alguns atravessando as paredes como se o tempo não tivesse mais domínio sobre seus corpos. Um deles parou na entrada da cabine. Era um homem alto, magro, com um terno preto encharcado, como se tivesse sido retirado de um rio. Seus olhos estavam escuros, fundos, e da boca escorria um líquido escuro. Ele encarou Paulo e, em voz rouca, sussurrou: "Ainda há lugares vazios." Paulo recuou, quase caindo sobre os controles. "Antônio, faça alguma coisa." O maquinista, no entanto, parecia paralisado, os olhos fixos nos trilhos. "Não lute, garoto. Eles sempre voltam." Paulo não acreditava no que ouvia. "Como assim sempre voltam? O senhor já viu isso antes?" Antônio respirou fundo, as mãos firmes no volante. "Vi mais vezes do que gostaria. E sei que não há como fugir. Esse trem, ele não leva cargas, não leva vivos. Ele carrega almas." Paulo sentiu o chão sumir sob seus pés. "Então por que estamos aqui?" Antônio virou-se para ele com uma expressão de resignação. "Porque alguém sempre tem que conduzir." Nesse instante, a locomotiva soltou um jato de vapor tão intenso que a cabine inteira ficou tomada por fumaça. Paulo tossiu tentando enxergar. Quando a visão clareou, percebeu que não estavam mais sozinhos. Atrás de Antônio, sentada em silêncio, havia uma criança pálida, segurando uma boneca de pano encharcada. Ela olhava fixamente para Paulo sem piscar. Ele sentiu o corpo congelar. "Antônio, tem uma menina aqui."
O maquinista não respondeu. A criança levantou lentamente e, com a cabeça levemente inclinada, apontou para fora da janela. Paulo olhou e quase perdeu a razão. Ao lado da ponte, suspensos no ar, dezenas de corpos enforcados balançavam suavemente. Mas não havia corda, não havia árvore, apenas corpos flutuando no vazio, como se o trem os tivesse condenado a permanecer eternamente ali. Paulo gritou e fechou os olhos. Quando abriu novamente, não havia mais corpos, apenas a neblina. Mas a menina ainda estava ali, encarando-o. De repente, o trem chacoalhou com tanta violência que Paulo caiu no chão. O barulho de metal se retorcendo preenchia o ar. Ele se levantou e viu algo que nunca esqueceria. Mãos pálidas surgiam das paredes da cabine, tentando agarrá-lo. Dedos frios que atravessavam a madeira como se fosse névoa. Desesperado, ele tentou afastá-las, mas quanto mais lutava, mais surgiam. Até que Antônio, em voz firme, gritou: "Chega!" As mãos recuaram e o silêncio retornou. A menina desapareceu, como se nunca tivesse existido. Paulo respirava com dificuldade, o rosto pálido, coberto de suor frio. O que está acontecendo conosco? Antônio acendeu outro cigarro, como se fosse um ritual. Estamos no trem da meia-noite, e uma vez dentro dele, não se sai do mesmo jeito. O trem atravessou a ponte como se fosse engolido pela própria escuridão. Quando chegaram ao outro lado, Paulo percebeu que algo havia mudado. A neblina continuava densa, mas o mundo ao redor parecia distorcido. As árvores que margeavam os trilhos tinham troncos retorcidos, como se fossem corpos enforcados, tentando escapar da própria pele. O vento não soava mais como vento. Era um murmúrio, um lamento coletivo, como se 1000 vozes chorassem ao mesmo tempo. Paulo se aproximou da janela, tentando enxergar. Foi então que viu. Ao longo da ferrovia, havia cruzes improvisadas, algumas quebradas, outras cobertas de musgo. Cada cruz tinha uma lamparina apagada aos pés, e ao passar por elas, Paulo jurava ver olhos brilhando no escuro, observando a locomotiva. "Que lugar é esse?" perguntou a voz embargada. Antônio não respondeu de imediato. Tragou fundo o cigarro e soltou a fumaça devagar. Chamam de o trilho dos condenados. Dizem que, há mais de um século, um trem inteiro descarrilou aqui. Ninguém sobreviveu. Desde então, essas almas não encontraram descanso. Paulo arregalou os olhos. "E por que estamos passando por aqui?" "Porque o trem da meia-noite sempre refaz o caminho da tragédia. Ele repete a morte como quem repete uma música." Antes que Paulo pudesse responder, um estrondo ecoou pelos vagões. O chão vibrou e a locomotiva pareceu perder o equilíbrio. Paulo correu até a porta da cabine e olhou para trás. As janelas dos vagões estavam cheias de rostos. Rostos que não existiam antes. Pálidos, deformados, alguns sem olhos, outros com bocas abertas em gritos silenciosos. Eles batiam nos vidros, como se quisessem sair. Paulo cambaleou para trás. Eles estão presos ali." Antônio o encarou, sério. "Estão sim, mas não querem sair dos vagões. Querem que nós entremos." O silêncio foi quebrado por uma risada infantil. Paulo se virou e viu novamente a menina da boneca sentada em cima do painel da cabine. Sua cabeça balançava para os lados e os olhos estavam pretos como carvão. "Vocês vão descer no próximo ponto," ela disse, a voz ecoando como se viesse de muitos lugares ao mesmo tempo. Paulo sentiu as pernas falharem. "Antônio, faça ela sumir." O maquinista não olhou para a menina. "Ela sempre aparece para os novos. Está te convidando, Paulo." "Convidando? Isso é um convite. Isso é um pesadelo," gritou apavorado. A menina sorriu. "Quem entra no trem nunca sai sozinho." De repente, todas as luzes da locomotiva se apagaram, a escuridão os engoliu e apenas o barulho das rodas continuava. Paulo acendeu a lanterna com mãos trêmulas. Quando a luz iluminou a cabine, quase desmaiou. Antônio não estava mais sozinho. Atrás dele, uma fileira de figuras espectrais preenchia o espaço.
Homens sem rosto, mulheres com vestidos rasgados, soldados com uniformes manchados de sangue. Eles não falavam, apenas olhavam fixamente para Paulo. O jovem tentou abrir a porta para fugir, mas ela não cedia. "Estamos presos!" Um dos espectros deu um passo à frente. Sua pele era cinzenta e o som que saiu de sua boca era como ferro sendo arrastado. "Desçam! Conosco!" Paulo gritava, mas Antônio, estranho, não parecia com medo. Pelo contrário, havia uma melancolia em seu olhar. "Eles não querem você, Paulo", disse enfim. "Eles querem a mim." Paulo o encarou, confuso. "O que o senhor está dizendo?" Antônio apagou o cigarro com calma. "Eu já conduzi esse trem antes, mas da última vez, eu sobrevivi e não devia." A revelação caiu como uma bomba. Paulo não conseguia acreditar. "Está me dizendo que o senhor já fez parte dessa tragédia?" Antônio assentiu, os olhos marejados. "Há 40 anos eu era ajudante como você. Um descarrilamento na curva da serra levou todos, menos eu. Desde então sou puxado de volta. Cada viagem é um acerto de contas. Cada viagem é um lembrete de que minha hora ainda não chegou, mas vai chegar." Antes que Paulo pudesse reagir, o trem soltou um apito ensurdecedor. A locomotiva começou a tremer como se fosse se despedaçar. O vento lá fora virou um uivo desesperado, e os mortos começaram a se mover em direção a Paulo. Ele recuava, desesperado, quando Antônio agarrou seu braço. "Escuta, garoto. Se quiser sobreviver, não olhe nos olhos deles. Nunca olhe." Paulo fechou os olhos com força, enquanto sentia mãos frias tentando puxá-lo. As vozes dos mortos ecoavam em sua mente. "Venha! Venha! Venha!" De repente, tudo parou. O silêncio era absoluto. Paulo abriu os olhos devagar. Estavam sozinhos novamente na cabine. O trem corria em alta velocidade, mas os mortos tinham desaparecido. Depois que a onda de mortos recuou, deixando apenas o chacoalhar do trem, o silêncio se tornou mais perturbador do que qualquer grito. Eu mal conseguia controlar minha respiração. O ar parecia pesado, denso. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a escuridão, e um suor frio escorria pela minha espinha. A sensação era insuportável. A certeza de que, a qualquer segundo, eles surgiriam novamente, famintos, desesperados. Encarei Antônio, o maquinista. Eu precisava de respostas, de qualquer coisa que fizesse sentido. Mas ele continuava ali, parado, com aquele olhar sombrio e resignado, como alguém que já tinha aceitado seu destino há muito, muito tempo. Música de suspense aumenta a tensão. Minha voz saiu embargada, um sussurro fraco no meio do barulho dos trilhos. "Diga a verdade, Antônio. O que esse trem é de verdade?" Ele não me olhou. Apenas levou outro cigarro aos lábios. E o fósforo, ao acender, iluminou por um instante suas feições cansadas, marcadas por décadas de um tormento que eu só agora começava a entender. A fumaça subiu lentamente, dançando na pouca luz da cabine. "Esse trem não pertence mais a este mundo, Paulo", ele disse, a voz grave como o apito de uma locomotiva fantasma. "Ele é uma cicatriz no tempo, uma ferida que nunca fecha. Cada vez que a locomotiva se move, ela refaz a tragédia. Os que morreram, eles continuam aqui dentro, presos, esperando o condutor levá-los ao destino final. E eu sou o elo que os mantém no caminho." Balancei a cabeça. A negação era meu único refúgio. "Mas por que você? Por que não outra pessoa?" Finalmente ele me olhou, mas seus olhos pareciam atravessar-me, fixos em alguma memória distante e dolorosa. "Porque fui covarde", ele confessou, e o peso daquela palavra quase me esmagou. "Na noite do acidente, eu devia estar aqui na cabine, mas abandonei meu posto, fui beber com amigos na cidade. O trem descarrilou sem controle e todos morreram. Todos, menos eu. Desde então, a ferrovia me chama. Cada viagem é um julgamento."
Um nó se formou na minha garganta. A história dele era tão trágica quanto a dos passageiros fantasmagóricos. E eu? Perguntei com medo da resposta. Por que eu estou aqui? Antônio desviou os olhos novamente, como se a resposta fosse um fardo pesado demais para compartilhar. Porque alguém sempre precisa aprender. Som de uma pancada metálica violenta. Naquele exato momento, o trem chacoalhou com uma violência brutal, como se confirmasse as palavras dele. As janelas da cabine explodiram em estilhaços invisíveis. Não houve impacto, não houve nada, mas o vidro simplesmente deixou de existir. Lá fora, o mundo se contorcia numa dança macabra. As árvores se moviam como braços esqueléticos, tentando nos alcançar. O céu se abriu em fendas escuras, de onde nenhum brilho escapava, e a própria terra parecia gritar em agonia. Apito de trem ensurdecedor e longo, seguido de sussurros sobrepostos. De repente, o apito da locomotiva soou. Mas não era um apito normal. Era um grito de metal e vapor. Tão alto, tão agudo, que me fez cair de joelhos, com as mãos nos ouvidos. E as vozes voltaram, mais altas, mais próximas, cercando-nos como um coro macabro vindo do próprio inferno. E então eu os vi, de novo. Mas desta vez, eles não estavam mais nos vagões. Estavam ali, dentro da cabine, materializando-se a partir das sombras. Os passageiros mortos, rostos desfigurados pela tragédia, bocas abertas em gritos silenciosos que ecoavam na minha alma, e olhos que ardiam como brasas vivas, fixos em nós. Uma mulher, vestindo um traje antigo, esfarrapado pelo tempo e pelo desastre, aproximou-se de Antônio. Ela flutuou até ele, seu rosto a centímetros do dele, e sussurrou com uma voz que era como o arrastar de folhas secas. É hora, condutor. Antônio fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu por sua face marcada. Eu sei, ele respondeu, aceitando sua sentença. Música acelera, tornando-se desesperadora. Não! Eu gritei, o desespero me dando uma força que eu não sabia que tinha. Deve haver outro jeito. O maquinista abriu os olhos e neles não havia mais resignação, mas uma firmeza assustadora. Escuta, Paulo, esse trem precisa de alguém para conduzi-lo. Ele precisa de uma alma para guiar as outras. Se eu ficar, você sai vivo. Mas se eu fugir de novo, ele vai levar nós dois. Tentei agarrá-lo, impedi-lo. Não, eu não vou deixar. Um sorriso triste brotou nos lábios de Antônio. Garoto, você ainda tem uma vida inteira pela frente. A minha já acabou há muito tempo. Agora faça exatamente o que eu vou dizer. Quando chegarmos na curva da serra, pule. Não olhe para trás. Não escute os gritos. Apenas pule, entendeu? Pule! Eu chorava, balançando a cabeça em negação. Eu não posso te deixar. Pode sim, ele disse, apertando meu ombro com uma força que me surpreendeu. E deve. O trem acelerou ainda mais. O vento que entrava pela cabine agora era um rugido ensurdecedor, trazendo consigo os lamentos dos mortos, que repetiam em uníssono uma única palavra. Desça, desça, desça. A curva da serra apareceu à frente, um borrão escuro contra a noite. A mesma curva onde o desastre original havia acontecido décadas antes. Antônio puxou as alavancas, freios, qualquer coisa, mas o trem não respondia. O destino estava selado. Ele não estava no controle. Nunca esteve. Vai, Paulo! Ele gritou, sua voz se sobrepondo ao caos. Pule agora! Com o coração em pedaços, eu me joguei pela porta lateral aberta. Senti o ar frio da madrugada rasgar meu corpo, o impacto com a terra úmida, e depois a escuridão tomou conta de tudo. Silêncio repentino, apenas o som suave de pássaros ao amanhecer. Quando abri os olhos, a primeira luz do sol começava a dissipar a névoa densa da serra. Eu estava deitado ao lado dos trilhos. O silêncio era absoluto. Não havia sinal do trem.
nenhum som de ferro, nenhum apito, nenhuma fumaça, apenas a mata silenciosa e o cheiro de terra molhada. Levantei-me, cambaleando. Meu corpo todo doía. Olhei para os trilhos vazios e as lágrimas escorreram sem controle. Eu sabia que Antônio nunca mais voltaria. O velho maquinista finalmente se sacrificou para pagar sua dívida, trocando sua alma pela minha liberdade. Mas enquanto eu começava a caminhar de volta para a cidade, algo gelou meu sangue. Sobre os trilhos, ainda frescos, perfeitamente nítidos no solo úmido, havia marcas de rodas. Marcas que seguiam em frente, indo em direção ao nada. E naquela mesma manhã, moradores de uma pequena vila próxima juraram ter ouvido bem cedo o apito de um trem que, segundo todos, nunca mais passara por ali. Música final, melancólica e arrepiante. Se você chegou até aqui, parabéns por enfrentar essa viagem sombria pelo trem da meia-noite em Santa Catarina. Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar do Paulo? Você pularia do trem para salvar sua vida ou encararia seu destino até o fim ao lado do maquinista? Comenta aqui embaixo, eu sobreviveria ou eu encararia. Quero muito ver a sua resposta. E claro, se você gostou dessa história, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo mais lendas e contos de terror aqui para o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Luiz Fabiano SC e ativa o sininho para não perder as próximas narrativas arrepiantes. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo corajoso que adora uma boa história sombria. Lembre-se, nas noites de neblina em Santa Catarina, você pode ouvir o apito, mas se ouvir, não olhe para trás.